Gente, vamos começar nossa aula. Quero que você respire, que agora toda a mandiga do dia a dia, ó, a gente vai ter que esquecer, a gente vai ter que focar aqui e agora, porque a gente tem que realmente esvaziar a cabeça. Se deu tudo errado no seu trabalho, se deu tudo errado na sua... não sei em quê, como deu em algumas coisas do nosso dia, a partir de agora a gente vai realmente focar aqui, tá bom? E eu peço que você também abra a cabeça, porque esse assunto é um assunto um pouquinho mais denso. Ok, todo mundo me ouvindo? Vamos lá. Bem-vindos, antes de tudo, a esse dia 11 de setembro, uma segunda-feira do ano que quase se acaba e nós estamos aqui no nosso encontro. E é com muito prazer que eu me apresento a vocês, a quem já não me conhece. Meu nome é Elaine Brasileiro, tá? Eu sou massoterapeuta, apaixonada pelo que eu faço e fisioterapeuta por formação. Contudo, eu escolhi trabalhar com massagem há muitos anos e eu acredito que desde criança é o caminho que pulsa no meu coração e que me faz hoje querer realmente levar essa perspectiva de vida para outros profissionais e para pessoas que queiram receber dessa terapia tão incrível, que eu acredito que eu estou falando aqui apenas com pessoas apaixonadas pelo que fazem, apaixonadas pelo que vivem, apaixonadas pelos relatos que recebem. E assim como eu, muitos fisioterapeutas também optaram em trabalhar apenas na massoterapia, tá? Qualquer coisa que envolva o tocar, nós somos apaixonados, mas a massagem, ela nos toca de um jeito diferente e eu acredito que toca num lugar ali do integrativo que é muito especial, né? Não é o tocar por tocar como numa outra massagem ou numa parte da fisioterapia manual, mas é uma massagem que você realmente consegue acessar campos mais profundos da vida das pessoas que você toca e que cada depoimento é uma lágrima, sabe esse tipo de gente, esse tipo de terapeuta? Que cada depoimento pode ter sido o dia que for, mas você consegue terminar aquele atendimento no dia e você fica, caramba, é pra isso? Eu sinto isso desde criança, né? E eu quero conversar sobre um pouco isso com vocês já já. Mas, o que é que a gente vai aprender ao final desta aula, tá bom? Já já eu trago um pouco para vocês sobre esses aspectos do que eu vivi e trouxe aqui para nossa aula, mas eu quero que vocês saibam que a mesma forma como eu penso quando o cliente chega para mim e escuto o que ele traz, eu quero que vocês tenham hoje um pensamento mais aberto em relação a isso e comecem a entender melhor esse cliente de uma forma mais simples, descomplicada, objetiva, não o que ele traz no sentido bem-estar. Ah, porque eu quero relaxar e qualquer toque é muito bom, é muito bem-vindo. Não, mas porque você quer entrar em campos mais profundos do conhecimento ali, que não sejam só na massagem, mas anatômicos, fisiológicos, e que você tenha esse respaldo, essa segurança para entender de forma mais rápida e ali na entrelinha do que o seu cliente está trazendo para você e aplicar no seu tratamento e ter um feedback mais incrível ainda. E eu vou trazer para você esses aspectos, ok? Como eu faço para entender sobre a queixa que meu cliente traz. Então eu vou compartilhar com vocês a forma como eu faço para compreender as queixas que ele traz até mim na hora do atendimento e espero que isso abra a mente de vocês a partir de agora em diante, tá? Vamos aprender ao final da aula como correlaciono de forma rápida essa queixa ao meu tratamento de massagem. As associações que eu crio, eu vou passar para vocês também, certo? Como eu vendo o meu serviço para pessoas que têm a mesma queixa que o meu cliente trouxe, possam ouvir também e de forma atrativa, assertiva, desejável, sabe? Não aquele conteúdo que muitos massoterapeutas trazem ali na rede social, que é uma rede que a gente entra realmente para descontrair, e muitas pessoas acabam trazendo conteúdos muito densos e muito profundos para um tipo de pessoa que não está pronto ainda para essa profundidade. Então, às vezes, a gente precisa entrar com uma linguagem para um certo tipo de cliente e uma outra linguagem para outro tipo de cliente, tá? Isso é assim, quando você sabe usar isso a seu favor, isso muda, porque nem todo cliente está num relacionamento com você ainda. Então você precisa conversar com um de uma forma, conversar com outro de outra e assim entendendo eles. Então como eu me torno hoje eu digo uma das porque eu acho que a gente sempre está em evolução e que junto a mim, vários colegas de classe também estão em crescimento aqui no meu estado, mas como as pessoas me consideram hoje essa referência no meu estado e na minha cidade? Às vezes até no mundo, às vezes até... Eu recebi esses meses atrás, um diretor de um campeonato internacional de massagem, ele falou, você devia estar aqui.
E aí caramba, eu não penso assim. Eu devia estar aqui, na minha cidade, em Fortaleza, Ceará, passando para os meus clientes essa experiência, fazendo eles levarem isso para o ciclo de pessoas dele e que o máximo de pessoas possíveis vivam esse ciclo e dividir isso com os meus terapeutas próximos, com os meus terapeutas que têm identificação com o que eu falo. Eu não acredito que eu precisasse estar no holofote para quem? Para quê? Eu não tenho essa necessidade. Então, para mim, é mais importante um feedback real e com resolutividade da minha entrega do que algo que massageie o ego e não impacte a vida de tanta gente, sabe? Então eu acredito fortemente assim que eu tenho trazido para perto de mim terapeutas que pensam da mesma forma, que hoje buscam estar mais completos para a sociedade do que para o seu próprio ego, para o seu próprio título, para o seu próprio... Então eu acredito que vocês estão aqui para isto, para juntamente comigo hoje compartilhar de uma ideia, compartilhar de um pensamento diferente que você talvez não tenha pensado ou acessado ainda e quem sabe hoje aqui, através de alguma frase que eu fale para você, você acesse isso na sua cabeça e talvez mude um comportamento e melhore, talvez amanhã já aplique alguma coisa do que eu falei aqui, já melhore o dia de outra pessoa. Eu acredito que nós somos essas pontes aí e que nós temos que passar mesmo. Tá? Então eu quero passar para você hoje como eu faço nos meus atendimentos para compreender de forma descomplicada as queixas que os meus clientes trazem a respeito das suas estruturas, do que eles sentem, a respeito das suas queixas, dos seus relatos clínicos, né? Das suas sintomatologias, ok? E vamos adiante. O que eu quero falar para vocês antes de ir para o próximo slide? Que eu preciso deixar bem claro, nós temos aqui, eu queria que vocês digitassem para mim no chat quem que é físio e quem que é masso, tá bom? É importante para mim só saber como a gente se divide aqui no chat. Por quê? Porque a gente tem um termo que, eu vou até tirar aqui o relógio que ele tá batendo na mesa e tá me fazendo toque de quebrar. Mas a gente tem, às vezes, um certo receio, quando eu falo a gente, é o massoterapeuta. Né? Tem um certo receio de dizer que trata o seu cliente, de dizer que está ali fazendo um cronograma de tratamento baseado em tantas semanas, devido às queixas tais. Olha só que bonito. E aí você abre espaço para um monte de gente no mercado que está fazendo, às vezes, algo menos... Não falo de valor, de valor... Cada pessoa na sociedade tem sua importância, entendam. Eu falo de profundidade no corpo mesmo. Pessoas que acessam, talvez, com menos profundidade o corpo do outro e estão se comportando de forma tão profissional. Estão se comportando de forma tão linda na sua anamnese, no seu acolhimento, no seu diagnóstico de tratamento. Então, qual que é a principal particularidade, gente, do físio em relação ao tratamento? É claro que o físio trata previamente, sim, antes de chegar numa lesão, antes dela acontecer. Mas quando acontece uma certa lesão no corpo, ele vai tratar de forma analgésica. Passou a dor, ele vai tratar a força, o retorno da função, ele vai tratar ali todo o campo que abrange o que é da área dele. Assim como o massoterapeuta também tem o seu campo. Nós tratamos na massagem tecidos moles, nós tratamos músculos, tendões, fáscia muscular. Se você não conhece fáscia muscular, é aquela membrana que recobre a musculatura. Praticamente aquele corinho de galinha, sabe, que fica em cima da carne, nós temos também. Isso possibilita o deslizamento sobre as nossas estruturas. Isso acontece no diafragma. Temos essa membrana de deslizamento no pulmão, que se chama pleura. Temos no coração, que se chama pericárdio. Então, essa membrana que fica em volta de todas as nossas vísceras e músculos é para que nós possamos deslizar uma fibra sobre a outra na contração e no relaxamento de forma totalmente fluida. Quando esse líquido está diminuído, quando esse líquido, essa membrana está mais contraturada, está mais encurtada, é quando a gente fica lá com as dores e etc. Então o masso atua aí. Quando essa pessoa está numa posição no trabalho que está errônea, quando ela adotou um esporte novo a qual o corpo não era acostumado. Entendem? Então, tem diversas coisas que o físio tem como função principal, sim. Ele pode também trabalhar na massagem como eu e muitos fazem, maestrosamente, mas o masso tem ação específica
na atuação de tecidos moles, no tratamento ali da fisiologia de uma forma que você prevê o bem-estar do seu cliente, mas tratando também. Então, o que você pode trazer para a sua narrativa a partir de agora? Você vai avaliar, quando você avalia o cliente na fisioterapia, na massagem você também pode fazer esse questionamento ao seu cliente, sabe? Você também pode dizer, olha, baseado no que eu atendi você hoje, eu percebi que realmente sua região posterior de perna está muito encurtada, está muito contraturada. E a gente não vai conseguir em uma sessão apenas, tá? Em uma sessão apenas, tirar todas essas tensões. Então é de extrema importância que, se você continue com o seu esporte, você trate também. Porque o esporte, por mais que ele seja algo prazeroso pra gente e algo que nos tire ali de uma bolha, nos traga movimento e saúde, mas ele, ao mesmo tempo que é repetitivo, se é feito 2, 3 vezes por semana, precisa também de reparo. E aqui na massoterapia a gente consegue trabalhar as suas membranas da musculatura, da fáscia, tendões e dar saúde e dar funcionalidade a essas estruturas moles com muita maestria. Então aconselho que você venha no mínimo uma vez por semana, se não for possível para você por tempo, mas pelo menos de 15 em 15 dias você precisa vir, caso você deseje que a sua performance continue bem sem sentir dor. Olha só. Então, olha o profissionalismo com o qual eu converso com o meu cliente e eu sugiro que a partir de agora você também traga isso para dentro da sua narrativa de atendimento, sabe? Mostre para ele que você precisa educá-lo de forma consciente, não doutrinário, mas de forma consciente a que ele atente mesmo ao corpo dele. E que a massoterapia ela é tão necessária ao mundo e à sociedade quanto qualquer outra profissão. E muito mais importante que muitas até, digo, cada uma tem, mas a massoterapia ela mexe em múltiplos campos. Então, gente, a possibilidade, eu vou até me aproximar para vocês poderem prestar mais atenção no que eu vou falar agora. A possibilidade de você diminuir o uso farmacológico do seu cliente quando ele vai para você constantemente é surreal. Você já imaginou o efeito colateral de 1, 2, 3 Dramins, tipo de remédios que o seu cliente usa para dormir? Porque aquele que tem crise de fibromialgia não consegue dormir sem remédio. Quantos clientes já tiveram fibromialgia que eu já tratei e que pararam de tomar medicação? Que valor isso tem na vida do meu cliente, sabe? Que valor? Olha só o meu valor. Olha só o meu valor na vida dele e o meu valor da minha classe, meu e seu, nós, na vida da sociedade. Diminuir o uso da forma farmacológica de tratamento e substituir apenas pela farmácia interna, que é o que a gente já carrega. Nós carregamos hormônios do bem, né? As inas, ocitocinas, esqueci o nome de mil hormônios que tem. Eu falei isso dentro da aula, tem dentro do módulo, gente. Eu falando de um por um. Ocitocina e tararacina e todas as cinas. Elas são liberadas na hora da massagem dentro da circulação. E aí, quando chegam na circulação, elas levam esses benefícios para as musculaturas, para tudo que tiver de alcançar, de uma forma benéfica, causando relaxamento, causando a diminuição do batimento cardíaco, causando a diminuição do sistema sensório, então você fica mais tranquilo. É óbvio que depois do atendimento, até nós que somos terapeutas tendemos a ficar com a voz mais baixa, porque a gente entra no nível de introspecção tamanho que nós entendemos a completude do que a gente faz. Não é só manual, existe uma atmosfera energética. Quem sente isso aqui ou é só eu? Será que eu estou falando sozinho em relação a isso? Vocês sentem isso também no final do atendimento? De você despedir do seu cliente, muito obrigado, tudo bem, e a pessoa olhar para você assim, Elaine, meu Deus, o que foi isso? E você de volta devolver um eu não sei. O corpo trata o outro corpo e o outro corpo não sabe que trata de volta o corpo anterior. É forte. E isso não é só a mão que causa, é a energia mesmo. A energia que a gente carrega na ponta das mãos quando nós fazemos o tratamento no outro com intenção. Porque é isso que nós fazemos na massagem e que muitas das vezes, infelizmente, na fisioterapia deixa um pouco a desejar.
Eu falo isso porque, gente, eu tenho propriedade para falar que sim, deixa um pouco a desejar. A gente entra já com o cliente na nossa sala com a guia de 10 sessões. E a gente, às vezes, nem é por nossa culpa. É porque o plano mesmo só vai pagar R$17 por aquela consulta e você tem que correr para poder dar tempo para atender o outro e pedir para que tenha pelo menos 20 pacientes no seu dia para poder fazer pelo menos aí um dinheirinho legal. Então, às vezes nem é culpa do profissional da clínica, o fisioterapeuta da clínica, é realmente um sistema que encarceriza mesmo. E na massagem, quem atende a domicílio ou quem recebe, sente que pode alcançar os campos que quiser. Por quê? Porque você entendeu o lance, você entendeu que ali quem manda é o próprio corpo, quem manda é a energia do outro, que você vai administrar quando você entrar em contato com ela, e ali você vai pegar essas energias e colocar em ajuste, colocar em equilíbrio. E ao mesmo tempo que você trata, você recebe. Perfeito, gente. Sobre a entrega que nós temos quando nós estamos dentro de cada área. E que, para resumir o que eu disse, que vocês já entenderam, o massoterapeuta ele trata sim. E é de extrema importância que todos vocês que estão aqui agora saibam disso e se apropriem disso. Se vocês não se respeitarem como terapeutas, é difícil de o cliente sentir isso. Porque antes de qualquer coisa, tá em você, tá em mim. Pode acontecer o que for, gente. Pode acontecer o que for. Mas eu fico tranquila. Porque você tá confiante, você tá bem. Então, quando a sua autoestima, a sua confiança, a confiança que você tem na sua trajetória tá bem, ok. Então não adiantam as piadinhas, porque tem uma coisa que o massoterapeuta recebe a piadinha, não adianta nada disso. Você se posiciona como tal, as pessoas quer queiram, quer não, vão ter que lhe respeitar, tá? Então, com o tempo, eu consegui esse respeito aqui na minha cidade. E com o tempo, eu quero que vocês também consigam esse respeito na cidade de vocês. Porque se eu consigo respeito na minha cidade e eu fortaleço o grupo, você cresce. Se você consegue um respeito na sua cidade, fortalece a classe, eu cresço. É assim, tá? Só me confirmem que todos estão ouvindo, porque algumas pessoas estão dizendo que não sei mais se vocês estão me ouvindo ou não. Ok. Se de repente eu ficar com o rosto claro, é porque a luz também decidiu ligar, tá? Então, o que é que a gente vai falar a partir de agora? A gente vai entrar no nosso conteúdo. Agora, recapitulando, você já sabe da certeza que você tem na hora dos seus tratamentos, de sim explicar para o seu cliente sobre a sua conduta, sobre o seu tratar, sobre o seu tocar, sobre o que você quiser fazer que se refira a tecidos moles, você pode, ok? Não tenha medo mais de se posicionar. Então, quando o cliente chegar falando de uma enxaqueca, chegar falando de uma tendinite, chegar falando de um problema crônico que ele tem com pressão, quando ele chegar falando sobre qualquer coisa que ele tenha, trago com ele sintomas de trombose. Eu quero que você pense, respire, interligue um ponto a outro e pronto. Já sei o que dizer, já sei o que indicar, já sei como orientar e já sei como educar esse cliente, porque eu sou terapeuta da área da saúde e eu tenho respaldo, sim, baseado nos treinamentos que eu já fiz, sim, para indicar a esse cliente e em múltiplos resultados que eu já tive com diversos corpos e pessoas para dizer para ele o que fazer. Então, a partir de agora, todo esse tabu de que massoterapeuta não trata, acabe aqui, ok? Você trata sim tecidos moles, musculaturas, fáscias, tendões, ligamentos e mobiliza e dá funcionalidade a essas estruturas e devolve qualidade de contrátil, porque você ativa a circulação, leva hormônios do bem para aquele lugar, porque você leva oxigênio, leva nutrição. Então você trata assim, tá? Ponto, assunto encerrado. Nós vamos agora entrar no nosso conteúdo, ok? Onde eu vou explicar para você o passo a passo que eu faço de como eu entendo isto, tá? De como eu entendo isto com o meu cliente. Então, nós vamos focar nessa primeira coluna onde eu trago 3 passos, onde o primeiro, antes de tudo, e sem pensar 2 vezes, você precisa ser resolutivo, gente. Antes da sua massagem, foca bem em mim, tá? Eu sei que a tela tá bem grande para vocês, mas tente focar no que eu tô dizendo agora. Antes de você entregar
a experiência que for, no espaço que for, você precisa entregar resultado. Eu vou contar para vocês que há anos atrás eu não tinha o espaço que eu tenho hoje, com pedra ônix, com luzes incríveis, com isso e aquilo outro. Eu não tinha, gente. Não tinha. Eu atendia na garagem da minha casa. Alguns aqui são desse tempo. E eu atendia na garagem da minha casa com o que eu tinha. Vez ou outra, a minha mãe ia lá, trazia uma jarra de água, participava do atendimento. E era isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o momento de cada um chega. Quando você permanece trazendo resultados para o seu negócio, chega. Você só não pode estacionar ou regredir. Mas se você mantém, melhora, viu o erro qual é, toma como termômetro, melhora na próxima. Viu, errou de novo, toma como termômetro, melhora na próxima. Então, isso eu fui fazendo. Então, as pessoas marcavam, mesmo assim. As pessoas marcavam, gente, mesmo assim, as suas massagens na garagem de casa da minha mãe, tá? Eu vou deixar disponibilizado para vocês nos grupos esses slides. Eu posso deixar, caso vocês não estejam conseguindo ler. E quando a gente for colocar aula ao vivo, a gente edita de uma forma que dê para vocês lerem de volta de uma forma melhor. Mas prestem atenção no que eu estou falando. Quando eu atendia na garagem da casa da minha mãe, eu tinha uma lista de espera. O meu atendimento custava R$50. E mesmo assim eu tinha uma lista de espera. Nesse caso, o que é que acontece? Eu ficava pensando, por que essas pessoas querem marcar mesmo assim? Por que elas não deixam de marcar se eu atendo na garagem da minha casa ou na periferia da minha cidade? Na Vila Manuel Sacha, para ser mais necessário. Então eu percebi aí que eu precisava desse princípio para a minha vida. As pessoas não vão por você pelo lugar que você oferece. Elas vão, antes de qualquer coisa, buscar você pelo resultado que você vai trazer para a vida delas. Então, não importa se eu estava na garagem da minha casa, as pessoas iam mesmo assim. Mesmo assim. Então, por que é que eu permaneço com esse princípio até hoje? Porque, para mim, ele é o mais importante. Então, eu quero que você foque agora no que eu estou falando, no passo 1. Quando o cliente chegar para você em atendimento, você vai anotar aí no seu papel. Cliente chegou no meu atendimento. Você vai anotar escuta. Você vai anotar praticar a escuta. Porque quando o cliente chega para você, não é para você falar dos seus títulos, não é para você falar da sua pós-graduação, da faculdade que você fez, da viagem que você fez e do namorado que você trocou, do casamento que você não tem mais. Não é para você falar do cachorro que está mais gordo, não é para você falar nada disso, gente. É somente para você ouvir o cliente. Porque em 1h30 de atendimento com você, não é possível que você não consiga ouvir o seu cliente na vida. Quantas vezes eu vou para profissionais que eles cometem esse erro, né? De trazer para o atendimento a vida pessoal deles. E a minha, que era o que importava ali, porque eu fui para atendimento, foi deixada de escanteio. Então, perceba que quando você traz o atendimento ali, a escuta, na hora da sua anamnese, que na massoterapia a gente faz isso na hora, às vezes, da recepção, do acolhimento, eu faço na hora dos escalda-pés. O que é que eu colho? Eu preciso que aqui vocês me acompanhem, tá bom? Eu escuto as queixas do meu cliente. Elaine, dormi mal, porque ontem eu saí com uma pessoa e ela dormiu a noite inteira por esse braço. E esse braço dormiu assim. Eu vou afastar até para fazer melhor. Esse braço dormiu assim a noite toda. Eu tô com ele que eu não aguento. E é uma dor que sobe aqui pro ombro. E tá dormente, ficou dormente. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui com o peso da cabeça dela. Isso já aconteceu para mim. Já chegou cliente dizendo que estava sentindo dormência no braço por conta que passou a noite com a sua pessoa amada no braço aqui, do mesmo lado. Então, rapidamente, eu quero que vocês pensem como eu penso. Conhecendo cada articulação e cada músculo, o que é que eu faço? Quais movimentos são possíveis dentro de cada articulação? A articulação do ombro é uma articulação cheia de movimentos. De abdução, de adução, de flexão, de rotação interna, de rotação externa. Então, eu sei que quando ele faz isso aqui, ó, nossa, foi nesse momento aqui que dói. Aí o bracinho dele dói em rotação externa. Quais são as musculaturas responsáveis pelo movimento de rotação externa do ombro? Então, eu sinto que os massoterapeutas, gente, não estudam sobre isso, só estudam sobre massagem, técnica e técnica. E aí, rapidamente, tá. Se é no movimento de rotação externa que ele ficou com o braço dormente,
Qual o possível nervo que passa por aqui pela região medial? Qual a vascularização dessa área? Quem é que vasculariza? Qual que é o nervo? Nervo mediano? Nervo ulnar? Quem? Nervo radial? E aí, quando ele fica assim, se está dormente, é porque não chegou circulação necessária a essa musculatura. Logo, deve ter sido nervo, não deve nem tanto ter sido músculo. Mas ele diz que sobe para o pescoço e que dói. Então, algum espasmo aconteceu. Ou por encurtamento, ou por alongamento. Quais musculaturas fazem a lateralização da cervical? Quais as musculaturas fazem esse alongamento de cervical para o outro lado? Então, é a mesma musculatura. Concorda? Lateralização, lateralização. Contudo, qual foi a que espasmou? A que estava em encurtamento ou a que estava em alongamento? É do mesmo lado que ele está com dor? Subindo para a nuca? Então tá. Eu já sei que quem participa disso fortemente é o ECOM, externo cleudomastoideo. Quase um palavrão. Então, a gente chama ele carinhosamente de ECOM. Eu sei que ele participa da lateralização da cervical. Eu sei que ele participa desse movimento também. E aí, da inclinação. E ele se fixa lá na base do crânio. Então, quando ele fala assim, Elaine, eu cheguei, dormi com a minha pessoa amada sobre esse braço a noite inteira, só que ele tá dormente. A posição de dormir sempre é essa, né? A posição do acolher. Ele tá dormente e essa dor sobe até aqui. E eu não trabalhei bem o dia todo. Tem um horário para mim amanhã? Gente, ele já disse isso às vezes no áudio. O cliente que eu atendi, ele falou um pouco do áudio e quando chegou para mim, ele falou aqui. Então, rapidamente eu associo. Então, se você sabe esses 3 pontos, anote aí no seu papelzinho, no seu post-it, no seu celular, nas suas notas, no seu coração. Anotem. Quais movimentos essa articulação que o meu cliente referiu dor fazem? São só 2 movimentos? Flexão e extensão? Abdução, adução? Circundação, rotação? Quais são os movimentos? Depois que eu sei os movimentos, anote. Passo 3. Porque primeiro é a escuta. Depois, quais movimentos essa articulação realiza? E aí, em terceiro, eu penso, tá bom, já sei que foi, como eu falei para vocês aqui. Então, tá, já sei que quem tá doendo aqui no pescoço é desse lado de cá. Então, por encurtamento, deve ter sido o ECOM. Juntou com a musculatura de pescoço, já que tá doendo também lá atrás, com certeza é o ECOM, porque eu sei aonde ele começa e aonde ele termina. Então, estudar a origem e isenção do músculo é importante. Porque se eu não soubesse disso, quando ele refere dor aqui atrás, eu ia pensar o quê? Eu não ia saber. Mas como eu sei que o ECOM, ele vem aqui do externo, ó. Ó aqui, gente, ó. Dá pra ver? Eu não creio que eu tô fazendo isso ao vivo, gente. Eu vou fazer isso ao vivo. É pra isso. Quando eu faço isso, ó, lateralização de cervical com inclinação, ó, vocês conseguem ver que ele vem até o topo da nuca, até a base da nuca. Então, se eu não sei aonde ele se fixa e onde ele vai, eu fico vaga. Aí eu só amasso, só massageio, só enrolo o tempo. Acontece tudo isso. Então, passo 1, escute primeiro tudo que ele tiver para falar. Escutou? Ok. Trago um pouquinho ali da minha reflexão sobre quais movimentos essa articulação faz. 2. Terceiro, quais são as musculaturas que fazem esse movimento? E aí agora você vai anotar a 4ª pergunta que você vai fazer para o seu cliente. A 4ª pergunta vai ser: essa dor, quando eu falo paciente, é que tem físio, tem maço, tem esteticista, cliente, paciente, pessoas, todo mundo é amado. Então, ó, a 4ª pergunta é: ok, já entendi qual a articulação, já sei qual foi o movimento que ele fez que doeu, possível dentro dessa articulação, já sei quais os músculos que fazem esse movimento, hein? Já sei para onde eles vão, onde eles terminam, onde eles finalizam. A 4ª pergunta vai ser: tá certo, fulano? E essa dor, ela se potencializa quando você contrai? Ou quando você está em repouso, dói mesmo assim? Dói todo o tempo? Ou é só quando você faz o movimento? Ou é só quando você traz a cabeça?
Ou é só quando você leva lá para trás? Ou é só quando você coloca o tronco lá para frente? Dói sempre? Você sentado, você deitado, você dormindo, você rezando. Dói todo o tempo? Você não consegue tirar a dor dali da cabeça? Ou ela só dói quando você faz o movimento? Porque na maioria das vezes, quando a dor dói, anotem. Na maioria das vezes, quando a dor dói, quando você só faz o movimento, opa, é porque é muscular. Quando a dor dói todo o tempo, gente, é porque inflamou ali já de uma forma que o corpo já tá assim, ó, pedindo uma reza, uma Ave Maria, uma compressa morna, uma mão, um tudo, uma massagem, tudo que ele tiver a seu favor. Então, normalmente, por exemplo, a hernia de disco, né? Tem pessoas que dói mesmo se elas estiverem em repouso. É porque está no estágio de inflamação que ultrapassou já os limites naturais dela, tá? Então, perguntem isso, é importante. E aí, quando ela responde que só dói na hora do movimento, não, só dói quando eu chuto a bola. Aí você, o movimento de chutar. Flexão de quadril. Vamos por partes. Vamos por partes. Movimento de chutar. Chutar a bola. O cliente vem dizendo que foi fazer um jogo, como é que chama? Racha? Esse povo que joga bola? Uma pelada. Fala uma racha, que vai que tem gente de outro país me ouvindo, né? O pessoal que tá ali no seu racha, eles chegam dizendo que foram chutar e sentiram uma fisgada, sentiram uma pontada. Aí você pede para que, em nome do Senhor Jesus, ele mude de assunto, porque você não sabe o que ele tá falando. Isso é muito chato. Sabe por quê? Porque o cliente percebe quando a gente não domina. Ele percebe quando ele tá falando sozinho. E é isso que eu quero evitar. É isso que eu quero que vocês, a partir de hoje, entendam o cliente de vocês e devolvam a pergunta, devolvam a resposta. A partir de agora, você já tem algumas perguntas aí para devolver. Tá bom? Então, quando ele trouxer, nossa, eu fui chutar e quando você pergunta, né, fulano, por que você veio para mim? O que te trouxe aqui? E aí ele vai dizer, então, eu tava num racha, fui chutar a bola e senti dor nessa perna e já tem 3 dias não tá passando. O movimento continua quando você tá parado ou ele é só no momento em que você faz o movimento de chutar a bola? E aí a pessoa, não, é só quando faço o movimento de chutar a bola. Logo você pensa, tá, o chute, ele acontece na região do quadril, na articulação do quadril. Quais movimentos a articulação do quadril realiza? Flexão de quadril, extensão de quadril, abdução, adução, rotação interna e rotação externa desse quadril. Beleza. Aconteceu isto, agora ele vai falar especificamente qual foi o movimento. Porque lembram, a segunda pergunta é para eu especificar aonde essa dor está vindo, para eu entender na hora da massagem o que eu estou tocando. É importante, gente. É importante tocar por amor e é importante também tocar por saber. E aí, quando ele fala assim, então, eu chuto e dói essa região de dentro da perna. Aí você, pronto, musculatura de dentro da perna, quando contrai, adutores. Eu já sei que foram os adutores. Adutor magno, grácil, sartório. Esses três tendões aí que partem da parte de dentro da perna até essa região do pubis. Então eu já sei. Ok. Então eu já sei o que pode estar acontecendo. Pode ter espasmado a musculatura adutora do quadril, que é a responsável por esse chute. Né? Temos aí alguns adutores, sartório, magno. Então, essas especificidades não adianta eu te trazer, mas eu já entendi para que na hora da maca eu saiba bem aonde a gente deve liberar, né? Quem é ali antagonista, que é o oposto da musculatura que você está referindo dor, quem que é ali os sinergistas, quais musculaturas te ajudaram a fazer esse chute, que também podem estar comprometidos, como os flexores de quadril, que levantam a perna ali naqueles primeiros movimentos e depois os adutores continuam. Então, eu vou tratar todo mundo de forma integralizada, você da cabeça, a ponta do pé, mas eu vou te dar uma atenção especial nessa região que tu me referisse dor, tá? Então, isso aqui, ó, a pessoa olha pra você e diz, a bicha cobra porque a bicha sabe, tá? Então, no passo 1, ouvir o cliente, só para recapitular porque alguém perguntou, certo? No passo 2, você vai ali, você vai refletir, não é nenhuma pergunta, você vai refletir quais movimentos essa articulação realiza. No passo 3, você vai perguntar-se quais os músculos realizam esse movimento. E no quarto, você vai perguntar ao seu cliente se só dói quando ele está fazendo o movimento ou se em repouso também dói.
tá bom? Se em repouso também doer, Elaine, então indique a ele parar um pouco o racha dele, parar um pouco a atividade que fez essa microlesão na musculatura, seja de espasmo, de contratura, porque isso, gente, o espasmo e a contratura é uma forma da musculatura se defender. Então ela se defende contraindo e dói. Então, se ela se defendeu de algo, evite por um momento realizar os mesmos movimentos, evite por um determinado período de tempo, tá bom? Faça ali uma compressa gelada para que essa musculatura se regenere. Essa também questão do quente e do frio, tá? É uma coisa que vocês precisam saber e eu preciso só passar rapidamente, por isso que eu acho importante. Qual que é a relação quente e frio? Se o seu cliente torceu o tornozelo e imediatamente o tornozelo inchou, você vai indicar que tipo de compressa? Ou se ele está com a contratura no trapézio, porque no trabalho a reunião durou mais de 8 horas seguidas, 5 horas seguidas. Qual tipo de dica você pode dar para o teu cliente no final do atendimento, tá? Então, a relação quente e frio é para que você, a partir de agora, caso você não saiba, entenda que o frio ele é aplicado sempre em situações recentes, em situações agudas, onde o sangue saiu do vaso, rompi o ligamento, rompi os vasos mais laterais do tornozelo porque torci o pé, foi sangue para todo lado, porque romperam os microvasos, né? As varíolazinhas que ficam ali mais superficialmente na pele são sensíveis, romperam com a entorse. Eu devo aqui colocar aqui compressa. Vou falar com a minha massoterapeuta. Compressa fria. Para quê? Para fazer essa vasoconstrição e o sangue parar de jorrar. É que nem na carne, no cozinhar a carne, no congelar a carne. Quando a gente congela a carne fica dura. Quando a gente faz uma sopa, uma coisa com carne congelada, ela fica mole. Então, o quente, ele vai causar essa vasodilatação, essa maior permeabilidade ali, vai ficar molinho, e o frio vai deixar essa carne mais dura, tá? Então, o que acontece? Em situações agudas, em situações que acabaram de acontecer, é frio. Mas em situações subagudas para o crônico, faça uma compressa quente. Na situação de contratura muscular, onde as fibras já estão extremamente rígidas, se você colocar a compressa fria, meu querido cliente, é capaz do seu trapézio ser arrancado em bloco, de tão duro que ele ficou. Então, ceda ele, amoleça ele, leve circulação para ele, leve sangue, leve oxigênio através do quente. Porque ele quentinho, vai mais sangue para a área e o aporte sanguíneo aumenta, fazendo essa oxigenação e essa vasodilatação ser benéfica para aquela estrutura. Coisa que o gelo não vai fazer bem, tá bom? Então, gelo para momentos agudos e quente, compressa quente, para momentos mais subagudos ali, quando já passa ali de 3, 4 dias, dependendo da lesão que for, 3, 4 dias, uma semana, já vá para a compressa morna, que ela relaxa. Quantas de nós, quando estamos com cólica, que ficamos com dor na lombar, colocamos a compressa morna na lombar? Então, é real isso, tá bom? Ok. Terminado isto, de você ter esse momento de entender o que ele traz, certo? Esse último ponto que eu coloquei aqui, ó, trilhos anatômicos, ele é prévio que liga o passo 1 ao passo 2. Porque o conhecimento dos trilhos anatômicos é você entender que toda vez que o seu cliente referir dor em uma musculatura, você não pode somente tratar ela. Você tem que ir nas musculaturas sinérgicas, nas que ajudam esse movimento, na próxima. Por exemplo, aqui no antebraço, a musculatura extensora de braço, braquiorradial, se liga com a musculatura de bíceps, deltoide, todo mundo aqui. Se liga com essa região de levantador da escápula, de trapézio, porção ascendente e nuca. Então, aqui é um grande complexo interligado. Da mesma forma, como se eu for para outra região do meu corpo, ele vai descendo até lá no pé. Então, entender sobre trilhos anatômicos, depois estude sobre trilhos anatômicos, tá? Porque é importante para que você entenda essa relação aí, que você pode estar, na hora do massagear, dando continuidade entre uma musculatura e outra, e não abandonando uma musculatura no meio do massagear, porque você decidiu que agora é hora de ir para outra. Você decidiu na sua cabeça, sozinho, sem base nenhuma,
que agora é hora de ir para outra estrutura. Isso não é nem um pouco ético e nem um pouco correto diante da tua postura de profissional da área da saúde, tá bom? Então, trate com essa correlação. Se eu estou tratando panturrilha, estou massageando panturrilha com os meus antebraços, com as minhas mãos e os meus dedos entrando desde o osso do calcâneo até tendão de Aquiles, passo pelo tendão de Aquiles, começo a aprofundar os meus dedos virados para baixo e não para cima. Eu sei que tem massoterapeuta aí que massageia com os dedos para cima, isso é errado, tá? Massageie para baixo. Por que é errado? Porque você vai forçar tanto o seu túnel do carpo ao longo do tempo, quanto você não está entrando em região profunda nenhuma. Você está só aqui, ó, na palma. Então, entre com os dedos para baixo, onde você entre nessa musculatura de forma profunda. Então, quando você faz isso, você começa ali de osso do calcâneo, passa por tendão de Aquiles, massageia tendão de Aquiles, já começa a entrar na panturrilha, que se chama gastrocnêmios, solear. Então, você entra naquela musculatura com profundidade, passa a região poplítea por trás do joelho, já entra nos flexores de joelho, nessa região posterior de coxa, semitendinoso, semimembranoso, tensor da face lata mais na lateral da perna. Se eu subo massageando a lateral da perna, logo eu encontro ilíaco, quadrado lombar que liga ilíaco à costela, subo pelo quadrado lombar, já começo pela escápula, asa. Entenda da correlação de começar a massagear uma musculatura e ir massageando ela com profundidade e com precisão até a outra ponta, tá? Então, esse conhecimento de trilhos anatômicos me faz ir para o passo 2, onde eu entrego o meu método, onde eu termino a minha massagem e eu explico para o meu cliente sobre o diagnóstico dos fatores encontrados. Desculpa, gente, eu parei para ler um comentário e eu fiquei feliz com o comentário. É isso mesmo, que bom que vocês estão entendendo. O meu medo era se eu ia conseguir passar isso para vocês de forma clara, mas espero que esteja. O que é que eu peço para vocês? Para a gente focar agora no passo 2. Porque, como eu falei para vocês, eu queria entregar esse conteúdo antes de falar da solução que eu tenho para a gente se acompanhar pelos próximos tempos. Mas eu preciso entregar isso aqui, que vocês entendam isso. Por mais que você não queira acompanhamento meu, supervisão minha e junto comigo nessa, a partir de agora, eu preciso que você saia dessa aula melhor, porque eu quero te ajudar a você entender isso, tá bom? Então, o passo 2 é quando eu trago, eu quero que você agora pegue a sua caneta, anote, passo 2 do atendimento. Depois que eu entrego a minha técnica incrível de massagem, seja qual for a que você faça e sirva aí no seu espaço, a minha é Equilíbrio. Não sei se você conhece, mas Equilíbrio é linda e massa. E o que eu quero que você anote? O diagnóstico. O diagnóstico é o apurado dos achados que você vai levar para o seu cliente, tá? É quando você termina de atender ele e você não vai mais ser aquela pessoa que olha para ele, enxuga a mãozinha da toalha e pronto, pode se calçar, pode se vestir e mandar a pessoa embora. Você tocou no bem mais precioso da vida de alguém, que foi o corpo dela durante 1h20, 1h10, 1h30. E você não tem nada para falar? É preocupante. Você não pode ter nada para falar, tá? Então, esse diagnóstico você precisa ter. Então, a partir de agora, você vai fazer esse diagnóstico porque ele é o real propósito do massoterapeuta na sua região, na sua cidade, país, no seu universo em que ele vive. Seja o universo atlético, seja o universo das mães, seja o universo dos vestibulandos e dos concurseiros, das pessoas que trabalham com a mente e somatizam aquilo para o corpo, seja qual for esse universo, eu preciso que você domine e seja um nome e referência nessa cidade para essas pessoas, para essa população. Então, depois de fazer a massagem, você vai começar a agregar valor e entregar o seu conhecimento para ela, para o seu cliente, tá? Para que tenha mais qualidade de vida. E aí continua mostrando o valor do seu atendimento na vida dele após isso. Eu quero que você agora vá por partes. Você anotou já aí diagnóstico que você vai dar? Como é o diagnóstico, Elaine? O diagnóstico, ele nada mais é do que o seu apurado. Olha, João, eu percebi que o lado direito, ele realmente tem mais dificuldade para que eu permeie na sua musculatura e é o lado que você também
não tem tanta mobilidade. Eu tento alongar um pouco esse lado no meio da minha massagem, mas ele é mais rígido. Então, eu tentei do pé, né, conhecendo todo o trilho anatômico que leva essa musculatura posterior da sua perna a ser mais rígida, eu massageei ela até o topo da cabeça, por toda a região posterior, para ver se eu conseguia soltar mais. Mas tente adequar lá na sua academia. Você disse que fazia academia, né? Você disse que estava treinando no momento aqui do nosso escalda-pés. Então, antes de começar seu treino de força, trabalhe a sua mobilidade, trabalhe também a questão dos seus alongamentos, porque a vida nos leva para o encurtamento, a vida nos leva para encolher, né? A gravidade está sobre nós todos os dias, João. A gente vai ficando velho e vai ficando baixo. A gente perde aí centímetros durante a vida por conta da gravidade mesmo, por conta dessa pressão sobre as vértebras e a coluna, e a gente vai enrolando, a gente vai ficando aqui, aqui, aqui. Então, para uma saúde posterior da nossa nação mais terceira idade, idade madura, é de extrema importância que eu te fale que é a partir de hoje que você tem que incluir isso dentro da tua vida. O alongamento dessas estruturas, a tua consciência sobre isso, tá? Então, tenta fazer. Faz por 2 semanas seguidas antes do treino essa mobilidade e esse alongamento, tá bom? E me traz daqui a 2 semanas se tu melhorar, se eu te massageio novamente, a gente trata novamente esses tecidos moles e aí eu vejo se melhoramos, porque tem muita melhora. Muita. Tem muitas pessoas que eu atendo que com a massagem e com o que a gente fala aqui para você levar para casa como lição de casa, né? Posso dizer assim, as pessoas melhoram muito quando vêm de volta. E com essa prática constante de vir quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, seja como for sua agenda, junto com o seu autocuidado lá na sua casa, é crucial. E aí você coloca a culpa também para o seu cliente, de uma forma que não exorte, de uma forma que não seja doutrinária, de uma forma que seja educativa, que seja dinâmica. Então você vai falar assim para ele. E João, sinceramente, 1h20 de atendimento contra 7 dias por semana, cada um contendo 24 horas, é sacanagem para mim também. Ou você faz realmente o que eu estou lhe dizendo, de você levar para casa essas melhoras para você fazer durante o seu dia a dia, ou realmente essas queixas vão perdurar. E aí, a longo prazo, isso se manifesta em diversas formas, né? Assim, porque vai piorando, porque vai virando uma cadeia mesmo ali. Então, o que eu puder fazer por ti, eu vou fazer, mas eu preciso também que tu faça por ti, tá? Então, o teu papel na sociedade é esse, Márcio. É esse. É você abrir o olho do teu próximo. Eu não falo aqui nem de cliente nessa relação empresa autônomo, empresa, empresário, enfim. Eu falo do teu próximo mesmo, sabe? Porque eu tenho uma frase, gente, que eu digo muito, que é o quê? O conhecimento, quando fica só na minha cabeça, ele entra para uma relevância nula. É que nem uma pedra preciosa ou um tijolo de ouro, assim, ó, no fundo do oceano. Pronto, a Rose do Titanic. O que foi que caiu lá no oceano? Foi o cordão, não foi? Uma joia. Mas ela no final do filme, puf, não serve, gente. Mas quando eu pego esse conhecimento e aí eu compartilho contigo, aí tu compartilha com o próximo, aí tu chega em casa e compartilha com o marido, aí o marido compartilha com... Eu crio uma rede, eu conscientizo pessoas. Na massagem é só 1h20 que a minha terapeuta tem. Então, se eu não me cuidar realmente aqui no meu dia a dia, eu não vou ter lazer no final de semana com meu filho de qualidade, porque eu não consigo colocar no chão. Eu não consigo ficar no chão meia hora com meu filho para brincar, porque a minha coluna não aguenta. Então, gente, às vezes você precisa tocar. É chato? É até coisas do próximo passo, mas às vezes eu toco em linguagens que o cliente entende. Como que você vai conseguir, depois de uma semana de trabalho, entende? Ter um momento de qualidade com a família no final de semana, se vocês forem para uma serra, se você não consegue correr mais rápido, porque além de ficar sem treinar, você só vem uma vez aqui, outra lá no ano que vem. E aí, como que tá essa musculatura? E eu te falei, né, João, que tu é todo recoberto por uma membranazinha lá, o corinho da galinha. Tu tem também, João. Tu tem também. Tu acha que só é a galinha que tem um corinho? Tu tem também. Então, esse corinho vai ficando, ó, todo encriqueado. Se não tiver ninguém para soltar, não precisa nem ser eu, João. Não precisa nem ser eu. Vá perto da sua casa, viajou, procure um profissional que trabalha ali com massagem para soltar, já que você tem esse quadro crônico de encurtamento, tá bom? E aí você contribui. Quando você traz o seu conhecimento para dentro do diagnóstico da sua pessoa, que você está atendendo, tudo muda, gente. Tá certo?
E ali você mostra que não é só sobre o teu atendimento. Como o teu atendimento tem valor para a vida dessa pessoa? Olha, você precisa vir. Não, é para a vida dela. Você educa falando mesmo que não é porque ela tem que comprar o seu pacote. É porque se ela quiser ter mais qualidade, tempo de qualidade, movimento de qualidade e dormir melhor, etc, 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 seria um prazer que o corpo dela, uma vez na semana, tivesse um momento para ele. E que se for você essa pessoa a intermediar esse momento de saúde, será um prazer, mas se não, faça isso por você, João. O passo 3, vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, né? O passo 3 é quando você, depois de atender maravilhosamente bem, entender essas relações, entender dessas estruturas, é quando você, depois de falar para o seu cliente que ele precisa se educar, né, como sociedade, como o seu papel como profissional da saúde é educar também, sem doutrinar, sem exortar, mas trazer a consciência dele que se ele não fizer, a parte dele fica difícil. Então, depois que você fez isso tudo, o passo 3 e último passo que eu tenho para falar para vocês. Pronto. E o último passo que eu tenho para falar para vocês é sobre a forma e a narrativa que você vai usar para trazer a pessoa para a minha explicação. Eu vou reler novamente como se fosse você lendo, tá? A forma da narrativa que uso para trazer a pessoa para a minha explicação, trazendo momentos do seu dia a dia. Tá? Então, o que acontece, gente? Você fala com as pessoas, às vezes, que querem entrar no Instagram só por 10 segundos, só para desopilar o momento de trabalho dela. E aí você pega e começa a falar assim, ó, 3 benefícios da ventosa terapia. Não precisa se acusar, não. Eu sei que vocês fazem isso. Não precisam se acusar. 3 benefícios da ventosa terapia. 5 fatores contraindicados para tratamento de... Aí você traz assim um texto maçante, uma coisa que não... Vamos lá. Eu já falei para você que você precisa comunicar com seu cliente, mas isso é conteúdo que eu vou falar com vocês em outro momento, em um outro lugar, que já já eu até explico. Mas eu preciso que vocês saibam que cada cliente está com seu nível de consciência, tá? Tem cliente que sabe que precisa de você, tem uns que não sabem. Tem uns que não estão afim de ouvir você falar de 3 benefícios da prostaglandina no neurônio espelho. Quando, tipo, sabe? Você começa a trazer... Tem uma galera que traz, gente, uma coisa muito pesada. Aí eu mesma fico rolando o feed e fico assim, ó, meu Cristo da glória. Se fosse meu aluno, eu até iria lá no direct. O meu aluno nem faz, né? Porque no dia do treinamento eu já digo para ele que ele não faça isso. E ensino a forma de fazer. Então, mas aqui eu vou dar um spoiler para vocês, porque nós não estamos aqui no meu treinamento e meus alunos, eles honram estar no meu treinamento, né? Eles honram estar. Então, para estes, eu faço uma coisa mais exclusiva, mas aqui eu quero ajudar você. Então, eu quero falar para você uma forma que você pode fazer isso no seu dia a dia, de minimizar essa linguagem, pelo amor de Deus. A gente quer receber a massagem, mas a gente também quer admirar essa massoterapeuta. A gente quer entrar nos stories dela para ver o que ela está fazendo, para ver os seus posicionamentos, os seus ideais, as coisas que a pessoa aspira. Porque no final das contas, você não é o massoterapeuta, sabe? Você é a Lu, você é a Verônica, você é a Gabi, você é a Mati, você é a Vivi, você é a Nicole. Você é a familiar. Seja quem for você que se chama familiar. Ah, familiar. Ah, será que é o seu nome? Eu li errado? Me perdoe. Mas quando eu digo que você precisa colocar agora o seu nome, a sua potência, o seu carisma, a sua autenticidade para jogo, é porque as pessoas gostam disso. As pessoas gostam, gente, e sentem confiança e compram. Então faça isso a partir de agora, tá? Coloque-se, apresente-se, reapresente-se. Fale do que você faz, só que de uma forma leve, tranquila. Então, quando você falar tudo isso, você pode terminar o seu atendimento. O João acabou de ir embora. E aí você vai abrir o seu story e você vai colocar lá na sua câmera. E você, ou precisando, não gostando, pode colocar escrito, mas não deixe de passar a mensagem para o outro.
Eu gosto da câmera porque você vê minha voz, meu tom de voz, minha energia, sabe? Eu acho importante. Então, quando você liga lá o story, você fala, gente, acabei de atender o João. Vocês acreditam que o João joga racha toda quarta-feira? Veio fazer a massagem. E amanhã é quarta-feira. Vocês acreditam onde é que o João vai estar? No racha. No racha o João vai estar. E eu acho bom. Porque enquanto o João estiver no racha, ele está se mantendo ativo, o sistema cardiovascular dele está ótimo, ele está esparecendo a mente, e saúde mental é uma das coisas mais importantes e que mais estão em falta na nossa vida hoje em dia. E aí o João vai chegar cansado, com dores na região da coxa, da musculatura que chuta essa bola. Quem que ele vai marcar? Assim que ele chegar em casa? Eu. Então eu peço para que vocês vão, por favor, para os futebol de vocês, para os futebol de vocês, porque dessa forma vocês me dão o quê? Demandas. E saúde mental, de fazer o que você ama, hoje em dia, onde a gente está cercado de tanta coisa que nos sobrecarrega, é de extrema importância. Então, cuide da sua saúde mental, que eu cuido do seu corpo. Após você cuidar da sua saúde mental, venha feliz, venha feliz. Fecha. Gente, é dinâmico, sabe? Eu tô falando como se eu estivesse falando com um amigo, sabe? Com um cliente querido. Continue fazendo, você não gosta. Eu só não quero que você deixe de fazer por sentir dor, porque isso aí tá errado. Mas se na massagem eu consigo te ajudar semanalmente a você continuar fazendo o teu esporte, a você continuar fazendo a função, a você continuar fazendo o trabalho que você ama, que é o teu propósito de vida e que foi que você nasceu nessa terra para fazer, eu tô aqui para te ajudar a intermediar esse momento, tá? E aí você ajusta a voz, você ajusta a postura, você ajusta a entonação. Tem o momento de acolher o que ele está dizendo. Ele foi pro futebol, infelizmente, embora seja ótimo, mas tem essas. Suga um pouquinho de menisco, de joelho, de musculaturas de perna. Mas não tem problema, porque eu tô aqui para intermediar esse teu cuidado, tá bom? O importante, olha como eu mudo a minha voz, mudo a minha entonação, mudo o meu acelerar de falar, eu dou importância ao que eu quero falar e eu dou pausa apenas nessa palavra. Eu coloco ela devagar, eu coloco ela rápida, eu chamo a atenção. Então, a tua narrativa de falar sobre o caso clínico que tu acabou de atender só não vira de volta dinheiro pro teu bolso, para quem tu tá falando, que também tá passando pela mesma coisa que o João, se você não quiser a partir de hoje. Ok? Ok. Então, eu quero que se você possa, dê um print nesses 3 passos, ou escreveu tudo que eu falei, aplique a partir de agora. Porque tem jeito, gente. Tem jeito, viu? Tem jeito de você entender o seu cliente com mais clareza, de uma forma mais descomplicada, entendendo sobre as articulações que ele tem. Entendendo sobre os músculos que... Entendendo... O passo 2, que é qual movimento essa articulação faz. O passo 3, que é quais músculos estão envoltos nesse movimento. Se dói quando faz o movimento, dói todo o tempo. A inflamação é muscular. É espasmo ou já tá lascado de vez? Não posso falar isso porque pode ter gente de outros países e não vão entender o que é isso. No final eu abro para pergunta, tá bom? Para não perder o time da aula. Mas aí depois de fazer tudo isso, trouxe para a maca, tratou, sabe qual é a musculatura que você, além do corpo todo, vai trazer mais energia, mais atenção, mais foco. Mas principalmente, gente, entender sobre onde você está tocando não é sobre o teu cliente, é sobre você. É para que você bata no peito mesmo e diga assim, ó, eu entendo aonde eu toco e eu sou a bichona mesmo, entendeu? Não custa nada você estudar um pouco sobre isso quando você chegar em casa. Pessoas que jogam futebol, dores na perna ao chutar e entender um pouco mais sobre determinados movimentos. Tá bom? Então não custa nada. Então, quando você sai disso, colheu essas informações, vai para a maca trator, aplicou os trilhos anatômicos a teu favor. Eu sei que a musculatura que dói é essa, mas eu sei que as sinérgicas a ela que estão em redor, que auxiliam esse movimento, também podem ter sido prejudicadas. E que as antagonistas a ela podem estar ali, fraquinhas, de boa, vou ver como é que tá. Porque se tá tudo sobrecarregado nessas aqui, as de trás estão como? Estão relaxadas demais, estão mais sem tônus. Vou pedir para ele fortalecer também a musculatura antagonista para que essa que ajude a articulação, as sinergistas não sofram tanto. Vai dar tudo certo.
Aí você vem para a parte do meio, onde você terminou o atendimento e traz o diagnóstico para ele, colocando todo o teu conhecimento, todo o teu propósito de vida dentro dessa sala, dentro desse quarto, dentro da casa dessa pessoa, dentro da família dessa pessoa. E você vai dizer, olha, eu te sugiro com todo carinho que a partir de agora você olhe para você agora, colocando algumas atividades aí que vão melhorar o meu serviço, e a partir de agora a gente vai ter uma pessoa transformada, porque você vai estar em tratamento junto comigo, não pode ser só eu. Então, eu percebi tais sinais, tais coisas, tais musculaturas mais rígidas, esse lado não mexe, esse aqui mexe menos ainda, mas dá certo porque você é novo e a gente está aqui para lhe reestruturar. Então, você conscientiza sem exortar, sem doutrinar, mas trazendo a consciência da pessoa que ela também tem papel importante nisto, tá bom? Mostra da sua importância, não pode esquecer disso, gente, no passo 2. Mostre da sua importância na vida dessa pessoa, no sentido do cuidar para que ela continue fazendo o que gosta. Não é para ela deixar de fazer o que gosta, é para ela continue fazendo isso. Então, para ela fazer isso, melhor ainda, se é ser mãe de 3, se é ser empresária, quer seja ser autônomo, dentista e passar o dia ali transformando o sorriso das pessoas. Eu quero que você continue fazendo isso, dentista, porque você faz as pessoas sorrirem com autoconfiança. Sorriso. Isso aqui é autoconfiança na vida de muita gente. Tem gente que não tem um sorriso legal ou não se sente legal ao sorrir e não sorri. E cria-se uma atmosfera de energia ao redor dessa pessoa porque ela não sorri. Então você, dentista, tem um papel incrível dentro dessa sociedade e eu quero potencializar o teu trabalho. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Então quem vai cuidar de você? Então aqui nós tratamos essas musculaturas que você passa o dia sentado em cima. Musculatura de sacro, de ilíaco, tendões sacrais. Ali, ninguém se senta em cima da tuberosidade esquiática retinha todo dia. Não senta não, gente. A gente senta conforme o nosso corpo vai se achando mais confortável. A gente vai ficando assim, todo jogado. Então o que acontece? Eu quero que você continue fazendo o que você ama. E se a gente tirar um momento da semana ou quinzenalmente para fazer isso através de um método que pode te ajudar a fazer isso, desculpa, tá? Quem não for classudo, quem não vive e serve é equilíbrio. Mas eu vivo e sirvo e só sei falar dela. Se você pode fazer isso e tirar um tempo para você, é através desse momento aqui multissensorial, onde através do toque, da música, do cheiro, das sensibilidades que tu vai sentir através do toque, eu vou te devolver essa qualidade de saúde mental, de saúde energética, de saúde funcional, de saúde muscular. Percebam que eu não falo da minha massagem no início, porque isso afasta, isso distancia, isso não conecta. Você não pode falar assim, ó. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar da Equilíbrio. Então, a Equilíbrio, ela é uma massagem que ela é muito boa, assim, todo mundo gosta. Gente, eu juro por Deus. Eu pulo, viu? Pode ser classudo. Se fizer isso, eu pulo, gente. Dá não. Dá não, irmã, dá não. Primeiro que nem faz, né? Porque ou eu falo com você no direct, mando um áudio e digo, então, vamos tentar fazer dessa forma. Coração acelera ao falar já, dá equilíbrio. Gente, não dá. Então, assim, você fala por último. Primeiro você traz essa pessoa para o nível de consciência que ela precisa de você. Lembra que eu falei para você que nem todo mundo está no nível de consciência correto. Tem pessoas que já estão, sabem que precisam de você, sabem que estão lascadas, acabadas, esgotadas, sobrecarregadas. Inclusive, é essas palavras que você pode usar na sua narrativa. Se você amanheceu cansada, exausta, sobrecarregada, é com você que eu quero falar hoje. Existe vida ali. Qual é aquela música? Ainda tem vida aí. Gente, usa as palavras que os seus clientes usam, tá? Então, quando você faz isso, e primeiro você fala, eu entendo, olha o acolhimento, sem exortar. Eu entendo que você precisa passar o dia nesse salto alto, porque você é gerente de escritório, de setor, mas não precisa ser dessa forma. Os teus pés podem ter um momento também de glória, e não só de luta. E intermediar isso uma vez na vida é necessário se você não quiser realmente ter que parar a atividade que você tanto ama por causa de dor. Por causa de dor? Oxe, não, mulher. Vem, marca o teu horário. A gente vai fazer isso, isso e aquilo outro. Primeiro a gente vai ver como que tá esse retorno venoso. Vai ver como é que tá essa questão da circulação. No escalda-pé mesmo eu já vou ver. Não dá nem para mentir para mim. Tá? E aí você já vai conversando, quebrando o clima. E por último você fala do método que você tem para se chegar a algo. Tá bom?
E aí, esse terceiro passo é essa forma descontraída, leve e descomplicada que eu quero ensinar para vocês, que vocês vão fazer a partir de agora, tá? E o porquê disso? O porquê disso? O mercado hoje em dia mudou, gente. Quando eu entrei na internet 8 anos atrás, não era assim, não. Era Snapgram, sei lá como é que eu fazia meus stories. Eu pegava o membro da minha mãe, aí a perna da minha mãe um dia era a Maria e o braço da minha mãe no outro dia era a Gessileuza. A minha mãe era todos os meus clientes. Entende? Mas eu não deixava de fazer, de mostrar e de dizer que eu era a pessoa, que essa pessoa devia escolher. Então, o porquê disso? Porque o mercado... Por que eu quero trazer para você a importância de você conhecer não só a massagem, dominar a sua massagem, mas conhecer esse cliente. Porque cada vez mais a gente está seletivo. Eu sou mais seletiva com os lugares que eu frequento, eu sou mais seletiva com as comidas que eu como, com os restaurantes que eu vou, com os atendimentos que eu tenho. Às vezes, a comida pode ser ótima, mas eu não volto por causa do atendimento. Então, a seletividade faz eu querer estar entre os melhores e cercada dos melhores. Cercada dos melhores dentistas, nutricionistas, médicos, tudo, gente, tudo. Personais. Então, seja a escolha da inovação que o seu cliente escolhe. Porque esse massoterapeuta é diferente, sabe? Isso é diferente. Ele faz uma massagem incrível. Nossa, eu fico muito encantada ao ver o Instagram dele. E quando eu fui pra lá, não era só marketing. Ele realmente entende. Ele conversou comigo sobre a minha dor. Ele me ouviu. Menina, ele olhou pra mim no olho. Ele não ficou limpando as coisas, a maca, o birô. Enquanto eu tava lá conversando, ele olhou pra mim parado e me deu o tempo dele. Então, gente, essa escassez que nós temos hoje no mercado de o tempo das pessoas e tudo que ela carrega de trajetória dentro do seu repertório faz com que um profissional hoje, ele sempre tenha que se atualizar mesmo. Então, o mercado mudou e a forma de acessar a rotina do seu cliente também precisa mudar. Se você não entrar com uma linguagem mais dia a dia, de forma que ele entenda e aplique, isso não vai acontecer. Entende? Então, o que é que eu percebia de vocês? Que vocês tinham muita dificuldade em entender de anatomia, de fisiologia, de vendas, de como tornar esse conhecimento anatômico-fisiológico de uma forma vendível, vendável, vendível, vendável. Vocês me entenderam? Eu sou das humanas, meu povo, eu sou das humanas. Então, o que é que acontece? Como eu vou tornar esse conhecimento de uma forma mais vendável, segundo Vanessa Costa está dizendo? Então, como eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso de uma forma que eu acesse a linguagem dele. Sabe quando Jesus falava, nada adianta você falar todas as línguas do mundo e ninguém entender? Era mais ou menos isso que Jesus falava, não era? Não adianta falares várias línguas do mundo se você não acessa as pessoas. Foi num momento ali que ele estava passando por algum lugar e tinham diversos sábios, diversas pessoas importantérrimas, e as pessoas falavam cada uma com seus títulos, com seus diplomas, com suas pós, com sua linguagem clínica do neurônio que entra dentro do músculo, aí vira em relaxamento, aí o cálcio se desfaz e seu cliente não está nem aí para isso. Não adianta. Se você não souber converter o seu conhecimento em narrativa de venda, eu sinto muito, mas o dinheiro vai rodar e vai parar na mão de outro profissional que saiba fazer uma narrativa correta. Então eu quero que você faça a narrativa correta e que o dinheiro pare na sua mão, porque esse dinheiro vai parar na mão de alguém, tá? Não é o seu, se não é o seu, é o da Nutri, que sabe se posicionar e narrar de forma simples e descomplicada e acessível para esse cliente. Então já começa bem daí, tá bom? Então isso foi pegando essas fragilidades de vocês que eu pensei em uma forma da gente sair desse lugar de desconhecimento mesmo, em relação à não conversa, em relação à não troca de conversa, quando o seu cliente chega para você e fala do que ele sente e você fica só aqui com a cabeça assim, sim, não, não. Concordo, entendo. Pois vamos deitar. Gente, pelo amor. Esse lugar de não conversa, esse lugar de fragilidade de vocês, durante muito tempo veio me perseguindo, mas eu dava umas costas, sabe? Eu tentava não focar nisso, porque eu não queria ir para esse lado.
Eu queria falar da equilíbrio, da massagem, da massagem. Só que hoje, depois de ter trocentos alunos, esses alunos continuam com essas fragilidades. E quando eu chego para treinamento, como foi para BH, eles falaram, Elaine, tá certo. Que eu falo assim, ó, coloque a mão no olecrano, se posicione por trás do olecrano do seu cliente e entre pelo tríceps. Aí eles, olé quem? Olecrano? Então, assim, eu senti a necessidade de vocês entenderem um pouco mais sobre a área que tocam, a área que amam, que é o corpo do outro. Tá bom? Então, compreender essas trocas que o seu cliente traz de forma simples, de forma descomplicada, é o que eu quero trazer para vocês hoje. É o que eu quero conversar com vocês hoje, tá? E aí, pensando nisso que vocês trouxeram tudo, desde a última turma de BH, como já traziam, vocês traziam muito essa coisa de a gente ter um acompanhamento sobre isso, para falar sobre isso, mas para falar sobre vendas, sobre posicionamento, sobre branding, sobre tudo isso. Então, putz, mas como eu vou ensinar ele a vender uma coisa que ele não domina? Mas e se eu trouxer uma coisa que ele domine, conhecimento rápido a respeito de corpo, articulação, movimento, músculo e fisiologia, atrelada a uma massagem inesquecível e a uma narrativa de venda impecável? Isso se transforma no quê? Num terapeuta classe A real. Sério. Antigamente vocês só eram bons em uma coisa. Aí vocês conheceram o equilíbrio, começaram a colocar ali o conceito e a filosofia dentro do tratamento de vocês, do negócio de vocês, e ficou incrível. Massa. Mas agora eu quero falar com vocês sobre uma outra parte. Sobre entender onde você toca e saber narrar isso de forma que venda. Tá bom? E aí foi pensando nisso, gente, que eu fiz pra vocês uma coisa muito especial. Eu fiz em uma semana um treinamento que a gente vai ter aí algum tempo de continuidade, que eu vou falar nos próximos slides, mas que eu coloquei um nome que eu tô amando e que eu tô criando assim um chamego. Que é pra gente falar só sobre isso aqui que a gente falou agora, de forma gratuita, porque eu quero que, independente de você, a partir de agora, ser acompanhado por mim ou não, saiba. Porque, antes de tudo, o meu dever com a minha classe é abrir os teus olhos para isso. Olhos abertos. Não quer mudar? Tudo bem, continua também. Mas, olhos abertos, agora eu quero isso pra minha vida, porque eu sei que se eu tiver o transbordo sobre o outro, aí a gente ganha, e todo mundo ganha, e o cliente ganha, e tu transborda sobre os teus. Então, baseado nisso e nessas fragilidades, eu criei o Anatomize. Anatomize. É um treinamento para massoterapeutas, principalmente, porque é o que eu sou e amo, e terapeutas que atendem com massagem terapêutica, massagem que tem o intuito de tratar e não só relaxar e espalhar óleos. É um treinamento para massoterapeutas, terapeutas, fisioterapeutas, esteticistas que trabalhem com massagem terapêutica, que estão cansados de se sentirem rasos em conhecimento, que é o que a gente veio falando até agora. Conhecimento anatômico e fisiológico, raso em conhecimento anatômico e fisiológico. E mais cansados ainda de não saberem vender esse conhecimento. Então eu vou falar para vocês agora um pouco do Anatomize. É muito chique! O que é o Anatomize? Ele é o meu treinamento para massoterapeutas, fisioterapeutas e pessoas que amam servir e falar sobre massagem. Falar sobre massagem, tá? Então é um treinamento onde a gente vai todo dia ter trocas. Elaine, de que forma serão essas trocas? Serão através de módulos gravados de forma teórica e prática. Forma teórica e prática, falando de movimento, falando de articulação, falando de músculos inclusos nesse movimento, o que é que eu toco nesse momento, quais as sintomatologias que chegam nesse momento. Então, tudo isso de forma prática, mostrando no corpo, tá? Essa foto já é de uma das aulas, que a gente fez um pequeno print para eu ilustrar para vocês. Eu estava falando sobre trapézio e porção descendente, que é essa que acaba no meio da coluna torácica, certo? Iniciando ali torácica baixa. Então, eu estava falando sobre essas musculaturas. Você sabia que o trapézio não é só aqui? Quem sabia disso, gente? Que o trapézio não é só aqui. Que ele tem 3 porções. Eu falei isso agora, fiquei pensando se vocês sabem disso. Tem a porção superior que eleva o ombro. Tem a porção transversa que aduz a escápula, traz a escápula para o lado. É quando você vai, tipo assim, ó, pegar uma coisa atrás. Quem fez isso muito
foi trapézio e porção transversa, junto com romboides, adutor de escápula. E aí, quando você vai inferiorizar a escápula, tipo, opa, minha bolsa caiu, aí você pega lá do chão, é esse trapézio e porção inferior. Ele contrai, traz a escápula para baixo e você pega essa bolsa. Então, eu gosto de trazer de forma assim. É o meu jeitinho. Eu gosto de falar de forma assim, gente, simples, resolutiva, aplicada, descomplicada. Eu acredito que não adianta você sentar com um livro dessa grossura aqui. Ah, porque agora a Elaine falou que eu preciso aprender de anatomia e fisiologia, de nervo, e eu vou aprender tudo isso. Não vai desse jeito. Você vai comer o livro, vai fazer o upload dele, apertando o botão aqui da testa. Não é. É quando você chega, o pessoal fica rindo. É quando você chega com o seu cliente na sua sala e ele traz a queixa, aí você diz, vou levar isso pro meu grupo de mastermind. Sabe quem é o seu grupo de mastermind? Eu, Vanessinha Costa, Nai, todo mundo que vai estar dentro do grupo falando sobre isso. Gente, hoje atendi uma pessoa, vocês acreditam que ela tem um negócio de uma canalite. Aí, rapidamente, eu venho dizendo, gente, é interessante na canalite você se atentar para tal músculo. Porque entendam comigo, porque eu sou assim, tá? Eu não dou a resposta de graça, não. Eu gosto de fazer isso, dou o script pronto para vocês, né, terem um caminho mais rápido, mas eu gosto de explicar o pensamento para que vocês... entendi. Então, a gente vai ter esses debates entre nós das coisas do dia a dia e não sobre... Hoje vamos falar sobre o nervo frênico. O nervo frênico irriga o diafragma. E se a gestante se deitar assim, a mulher não respira. Porque o peso do bebê... eu já tô falando do meu jeito. Eu faço isso, né? Eu dou correlação. Mas é exatamente isso. O peso da barriga fica por cima do nervo frênico, né? E esse diafragma fica mais pesado e essa gestante não respira direito. Então, eu quero falar sobre isso com vocês desse jeito aqui. De forma simples, objetiva e rápida e descomplicada. E você nunca mais vai esquecer. Porque eu trago uma correlação, minha irmã, que você fixa na cabeça. É que nem o movimento de extensão do ombro. Que é assim, para trás. E às vezes você, né, não sei qual que é o movimento de extensão de ombro. É para trás, sabe por quê? Porque lembra a palavra ex. Gente, tudo que é ex é para trás, gente, é passado. Gente, mas é porque eu estudo assim. E a anatomia, se não for assim, não vai. Eu falei para vocês que na faculdade eu era monitora de anatomia, palpatória, anatomia e neuro. Então, assim, eu passava para os alunos isso. Entendeu? Para você lembrar do nervo que é responsável pela parte ocular, você faça isso, é o segundo par de nervo craniano, nervo ocular, é sangue nos olhos. É aqui, Entendeu? Então, são correlações que eu faço os meus alunos não esquecerem. Então, é isso que eu quero trazer para vocês de uma forma mais descomplicada e simples e prática, aplicável. Então, como que vai ser? O Anatomize é o meu treinamento para massoterapeutas e fisioterapeutas. Ele é teórico e prático e tem um acompanhamento também via Telegram. Mas eu quero falar para vocês o que é que ele vai abranger, que são módulos teóricos e práticos, aula com demonstração no corpo, no momento da massagem, que são... numa resolução infinitamente incrível, porque a gente pegou uma lente que é o custo de um carro popular, para que essa lente captasse realmente assim, para que você colocasse na TV e você visse assim o músculo, você sentisse a massagem e entenda o que eu estou falando e isso seja prazeroso, porque eu acho que quando é prazeroso, você fica no negócio. Então, tá muito bonito de ver as aulas, tá? O que é que vai acontecer? Nós vamos ter módulos teóricos e práticos, aula com demonstração no corpo, que é essas aulas que já estão gravadas e que vão ser disponibilizadas na plataforma até no máximo quarta-feira. E estratégias de venda, que é o que eu acredito piamente, fortemente, que se você tiver todo o conhecimento do mundo, mas não souber ganhar dinheiro com esse conhecimento, não dá certo. Gente, você pode ter o conhecimento que for. De que adianta guardar o conhecimento se não ganha dinheiro com ele? Tem pessoas muito menos preparadas do que você, ganhando muito mais dinheiro que você por saberem de estratégia de venda. E aí o mercado está com esses profissionais que tocam nas pessoas de forma, às vezes, até irresponsável, fazendo a massagem anti-circulação,
fazendo uma coisa que é até prejudicial para o corpo dessa pessoa, mas que essa pessoa escolhe ela por achar que ela é a melhor, enquanto você, que tem os melhores atributos, está escondido dentro da sua amargura, de timidez e de não saber o que fazer. Então, é nesse momento que eu te dou o anzol, te dou o peixe, te dou o mar, porque eu quero te fazer refletir, mas eu também quero te fazer usar esse conhecimento para ganhar dinheiro. Então, a gente tem essas estratégias de venda que eu acho muito importantes para o massoterapeuta, sim, e nós vamos abordar isso também em aulas ao vivo, tá bom? O bônus 1 são 60 dias de acompanhamento via Telegram. 60 dias são 2 meses. São você entrando, Elário, eu vou entrar e eu vou passar 60 dias com essa troca contigo e com o grupo no Telegram na hora que eu quiser? Sim. Claro que se você falar 3 da manhã, a gente responde no horário do outro dia, mas você vai estar ali com o Telegram como suporte. Então, esse momento dos 60 dias é você não se permitir virar o ano do mesmo jeito, sabe? Você vai estar com um grupo onde você, além de ter assistido todas as aulas, você ainda vai ter um suporte lá no Telegram para tirar dúvida, trazer o caso clínico do teu cliente. Quantas vezes? Gente, ó, de verdade, tá? Quantas vezes vocês já atenderam? Faz assim, ó, com a mão. Quem já atendeu e que no final do dia ou na hora do WhatsApp que o cliente falou com você, falou assim, ó, então, acabei de fazer uma cirurgia de cisto sebáceo, aqui na região tal. Aí, enfim, tá doendo um pouco, eu não sei se pode. Aí você vai lá pro Google. Aí, meu Deus, o que é essa região poplítea que a cliente falou? Ou então, o que é essa fratura de não sei o que ela teve há tantos dias? Ou então, o que é isso, gente? Sabe? O que é essa bursite? O que é essa capsulite adesiva? E aí, quando chega no Google, o Google fala de uma forma genérica o que é, fala de uma forma super vaga, e aí você faz o quê? Você lê, aí tem que pensar em como aplicar a massagem dentro daquela sintomatologia, dentro daquela bursite, que é essa bursa que inflama entre uma estrutura óssea e outra, que serve como um amortecedor dentro da nossa articulação de ombro. Então, quando essa bursa está muito fininha, por causa de muitos impactos, a pessoa não consegue levantar esse braço e tende a pinçar e doer. Então, como eu faço? Até que grau ela na massagem? Porque se não é músculo, como que eu vou indicar para ela, talvez, que na massagem eu posso liberar quem está em tensão? Porque, ó, olha só, gente, como é legal. O fisioterapeuta, ele vai entrar para tratar a bursite, mas o massoterapeuta, ele trata a musculatura que a bursite lascou. Porque se essa pessoa está com bursite, possivelmente ela só levanta o braço até aqui, uns 40, 50 graus, 90, ela não consegue fazer o arco do movimento completo. Então, se ela só consegue fazer esse movimento até aqui, olha o tanto de gente que está ali restrita de movimento e que está tensionada. Então, é isso que você vai olhar como massoterapeuta. Então, essas discussões nós vamos tratar dentro do Telegram em um grupo fechado, apenas para esses alunos que trazem todos os dias ali, assim como eu também. Eu vou atender uma pessoa e acho interessante compartilhar isso com as meninas, com os meninos. Eu vou trazer isso aqui e isso aqui, gente, eu acabei de atender, eu acho que vocês podem ouvir aqui e ver a evolução disso. Essa pessoa chegou com tal coisa e eu tratei musculatura ali, dei um tempão em tais musculaturas. Olha só, como se eu indicar para ela que faça tal isso em casa, já melhora esse quadro totalmente na próxima vinda. Então, se vocês receberem uma cliente assim, optem por fazer esse tipo de protocolo também. Percebam se na vida dela tem como ela aderir a essa dica de vocês, tá? Beleza. Esse primeiro bônus são 60 dias de acompanhamento no Telegram. Eu acredito que essa proximidade com você me fará de forma especializada entender das estruturas que você me trouxer, que eu te trouxer. Caso só trabalhes com mulheres, gestantes, atletas, e entendo que essa ferramenta de grupo, né, que é o Telegram, ela pode nos aproximar de um modelo de entrega mais objetivo e focado na tua gente e na tua dúvida, que só surge no campo de batalha mesmo. Não adianta, às vezes, você assistir um curso inteiro, mas você chega para atender amanhã, tem uma coisa lá que está acontecendo e que você não sabe, porque não foi falado em curso. Então, eu quero que aconteça isso no teu dia a dia e no meu, depois de você já ter visto as aulas tudo, já ter entendido. Então a articulação tal faz tais movimentos. Então, os músculos envolvidos nela são esses. Aí você já sabe fazer aquilo que eu te mostrei no passo 1, passo 2, passo 3? Top! Agora você vem para cá, para o grupo, para a gente compartilhar, discutir e achar uma conclusão, tá? Só acontece no campo de batalha e é verdade, gente. É atendendo mesmo, é vivendo, tá?
eu e os demais alunos que estiverem ali para te ouvir antes ou depois de um atendimento mais complexo em relação ao que essa tua pessoa traz. É mais forte que qualquer consulta fria e distante no Google. Estar acompanhado é ir muito mais rápido, tá bom? O bônus 2 são as referências específicas sobre vendas que eu vou dar para vocês, como essas narrativas que eu trouxe aqui do passo 3. Então, eu vou ter aula sobre gatilhos mentais, formas de impregnar na mente do seu cliente, tá? Que são aulas que eu acredito que elas são mais bônus, mas as principais aulas de vendas que eu tenho no treinamento são as aulas de construção, de posicionamento, como construir o teu funil de vendas, porque entenda, nem todo mundo tá pronto para aquele conteúdinho profundo e nem todo mundo quer só encantamento, aguinha caindo, cheirinho truando. Tem gente que tá pronta para uma coisa, mas você precisa descer a relação e aprofundar ela no teu funil, no teu funil, no teu funil. Então, até essa pessoa sair da atração e ir para a conversão, fechar a venda, fidelizar, é um percurso. E eu ensino isso nessa aula de funil de vendas, aula de construção de linha editorial, construção de posicionamento. Eu ensino também sobre a aula de oratória, fluência, tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês sobre quando eu quero falar alguma coisa que eu quero que seja muito importante, eu elevo o tom, elevo o dinamismo e deixo tudo no ar e paro na palavra que eu quero falar, que é o bônus 2. É isso que os políticos fazem, né? Eles pregam nem pastor. Mas eu gosto também de falar para você quando eu quero entender você, o que você traz como terapeuta, sobre não saber vender. E é isso também que eu explico sobre essa parte da oratória, sobre você ajustar o teu tom à pessoa que você estiver falando, assim, como eu estou fazendo agora, com pausas, devagar. Entende? Então essa pessoa passa a receber tua mensagem de uma forma mais acolhedora, de uma forma menos fechada, menos bloqueada. Tá? Então, tudo isso eu acho importante. Você dominar a tua voz, dominar a tua postura, dominar a tua imagem e dominar o que tu fala, dominar o teu funil de venda, saber construir criar uma linha editorial na tua rede social. Isso tudo vai ter aqui também. Porque não adianta só explicar sobre massagem, também não adianta só sobre anatomia e fisiologia, também não adianta só... Tem que ser tudo. Então, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vai ter um caminhão de aulas rápidas lá na plataforma, além das que já constam... Na verdade, perdão, vai ter um monte de aulas que a gente vai trazer, conforme vão surgindo ali as dúvidas de vocês. Elaine, gostaríamos de saber mais sobre tal coisa. A gente pode marcar uma aula ao vivo dentro do Zoom, dentro da plataforma do Zoom e colocar na plataforma depois, sem problema, mas eu quero escutar o que vocês querem falar sobre determinado ponto específico de venda, sabe? Vamos ter aula sobre precificação, porque muitos de vocês pagam para trabalhar, e isso não é certo. Vamos ter aula sobre como atender no WhatsApp, tá? Que eu tenho um método que eu atendo os meus clientes de WhatsApp, que se chama Rask, e eu vou explicar para vocês como eu faço até fechar a venda, tá? Não é de qualquer forma. Então, nós vamos ter isso, sim, associar casos trazidos das rotinas de vocês, como falar com estas pessoas e ser ouvido por elas, e, além disso, ser o profissional que elas escolhem, de forma estratégica, de forma que ela queira ouvir você até o final, de forma que você, com seu carisma, a conquiste, com sua consciência e clareza, tá bom? E você não se humilhe por uma agenda cheia, tá certo? O bônus 3 são as estratégias de fidelização. Então, nesse bônus 3, eu vou gravar uma aula com vocês ao vivo, onde eu vou ainda decidir a data, e todos os alunos que estiverem dentro desse treinamento Vocês estão me ouvindo? Alguém? Estão me ouvindo? Todos os alunos que estiverem dentro do treinamento vão receber o acesso ao Telegram, tá bom? E aí, o que vai acontecer, gente? Você vai receber essa aula, e essa aula vai lhe ensinar como você fidelizar seu cliente de 3 formas. Eu faço isso no meu negócio. Não é à toa que o meu atendimento hoje, custando R$700, a pessoa vem e vem e vem e vem e vem. Não é à toa. Eu fidelizo pacotes onde eu faço um percentual de desconto para esse meu cliente de 10%, que continua ainda um valor alto para uma massagem perto do meu negócio, perto da minha área aqui em volta de mim. Então, cobrar R$700 uma massagem é altíssimo. E fazer essa pessoa voltar diversas vezes, qual que é o borogodó e o ziriguidum? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula do bônus 3, que nós vamos marcá-la,
tá bom? Essa aula eu vou mostrar para vocês como essa dica que eu dou para vocês, ela vai ser envelopada de uma forma mais elegante, de uma forma que agregue valor, de uma forma que você saiba transmitir mais percepção de valor do seu negócio. Porque, às vezes, você dá a dica para o cliente assim, ó, só fala, conversando, e tudo bem. Boca, ouvido, mestre, discípulo, é ancestral, é lindo. Mas é importante também que você saiba envelopar o teu conhecimento sobre um over-delivery que você vai dar para ele depois desse atendimento e ele leve para casa uma lembrancinha, uma carta, um selo nessa carta, onde diz o passo a passo, sabe? Isso eu só vou falar na aula do bônus 3, porque se deixar, eu falo aqui tudo e não é assim. Então, assim, tá lindo, gente, tá lindo. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que esse momento agora da gente vai ser um momento próximo. Então, agora sim, você vai passar a entregar no teu negócio, talvez um valor que você não consiga entregar antes e que vai começar a ser percebido, tá certo? Como construir formas diferentes de despertar no seu cliente a sua percepção de valor e lhe tirar do medianismo, do amadorismo, através destas 3 técnicas que eu vou te ensinar, que eu uso no meu negócio, certo? Entregar em uma aula exclusiva, como eu falei para vocês, e ver vocês aplicarem isso, vai ser lindo demais, tá bom? Então, o que é que eu tenho hoje de treinamento? Eu tenho o treinamento do TCA, que é o presencial, BH, que acabou de ter, São Paulo em novembro, Fortaleza, Europa agora, próxima semana. Então, eu tenho esses treinamentos, eu tenho o método Equilíbrio, que é o treinamento online da Equilíbrio, e eu tenho a Anatomize. A Anatomize, ela vai ser entregue de forma online, contudo extremamente acompanhada, tá? É o único com acompanhamento e discussão. Gente, em nenhum outro treinamento eu vou ter tanto acompanhamento e discussão como eu vou ter com vocês. Então, é o único com acompanhamento, com discussão de casos, de relatos clínicos do dia a dia, com conclusão desses casos clínicos trazidos por vocês. Então, na Anatomize, eu vou poder estar perto e nos outros eu não consigo. E provavelmente não sei se farei isso numa outra turma, porque nessa turma foi de repente, foi rápido. Mas os exclusivos que entrarem vão ser exclusivos por um motivo, por serem a primeira turma. Então, as outras turmas provavelmente saem do meu controle e eu não consiga entregar essa proximidade, esse acompanhamento, essa dica, esses vídeos no Telegram, esse papo que a gente vai ter por lá. Tá? Esses 60 dias de acompanhamento, esse acesso a tira dúvidas diretas comigo, essas vagas reduzidas para esses primeiros que entrem e fiquem conosco nesse acompanhamento de 60 dias. Então, para mim, é de extrema importância que o meu tempo, que é o meu ativo mais importante, que eu hoje, estando em tantos treinamentos, graças a Deus, e com meus atendimentos e agenda cheia, o meu espaço, minha família, com tanta coisa, eu tire ali no meu dia um tempo para dedicar para você conhecimento, trocar com você conhecimento do que você também traz e como lhe ensinar a talvez melhorar algo que você não veja, mas que eu, por estar muito acostumada, vejo com mais facilidade e clareza e te coloco no lugar que é mais fácil para você de chegar mais rápido a um outro lugar. Porque eu já passei, ensino como passar e para mim ver esse horário 360 é muito mais rápido que vocês que todo dia estão ali no operacional e não conseguem ver a escala, não conseguem ver o negócio mudar, ampliar, porque vocês só estão ali vendo aqui, ó. Vocês precisam de alguém que já passou, que já ensinou, que já viu muitas vezes isso. Então, Anatomize é hoje o meu treinamento xodó. É realmente o meu treinamento xodó. Eu vou ficar grudadinha e atendendo e repartindo, e dividindo e repartindo e atendendo. E eu acho que vai ser muito gostoso. Certo? Conteúdo além da anatomia, isso é muito importante para entender sobre o conhecimento compartilhado, aprender a vender e a ganhar com o conhecimento compartilhado. E não só atender anatomia por anatomia, fisiologia por fisiologia, mas a vender isso, tá bom? Então, baseado nisso, só quem tem esse meu acompanhamento e esse meu acesso são os meus alunos de consultoria. A minha consultoria hoje, ela custa R$ 4.500 à vista e R$ 5.000 via cartão, dentro e fora do Brasil. No Brasil, é esse valor, fora do Brasil, é em euro, e eu vou dar consultoria em Madrid. Perceba. Tem alunos que vão estar no treinamento oficial e tem alunos que escolheram estar vivendo a sua consultoria porque eles querem um negócio assim, VIP. E eles têm de mim 60 dias de acesso, de dúvidas, de vídeo, de tudo. E eu tô fazendo a mesma coisa que eu faço com o meu treinamento da consultoria aqui, com essa primeira turma, sabe? Então eu tô assim, meu Deus do céu.
Como é que eu posso fazer um negócio desse? Não é uma desonra para quem está pagando a sua consultoria, mas é uma honra, sim, e um lugar especial para uma oportunidade, que é o que eu estou criando aqui. Um primeiro acesso, uma primeira turma, e acredito que vai valer a pena, porque os resultados de vocês serão os meus resultados. Então, quanto mais eu me empenho para que vocês tenham resultado, mais eu ganho com isso. Então, esse preço de 5 mil da minha consultoria, que é o que eu cobro hoje fora ou dentro do Brasil, ele não é aplicado aqui. Nessa primeira turma, por se tratar também de um acompanhamento, mas eu não vou cobrar esse valor de vocês. Eu vou cobrar um valor que seja simbólico para ambos, senão não faz sentido. Mas você precisa entender que essa primeira turma é uma oportunidade, tanto no bônus de acesso, tanto nas aulas, tanto no que está gerando. Vai que em novembro eu estou do outro lado do planeta. Eu fui convidada essa semana para dar uma palestra num congresso de yoga nas Ilhas da Madeira, em Portugal. Então, assim, às vezes, eu não sei onde eu tô mesmo. Então, eu não sei se essa turma vai se repetir, se vai ser só meio do próximo ano, se vai ser final do ano, porque eu sou essa nômade que abraça a vida e as oportunidades que vêm. E eu falei, eu quero ir, eu quero estar nesse evento, eu quero, poxa. Então, eu abraço, gente. Então, essa oportunidade é um abraço para vocês, tá? E ela vai custar 12 de 113 ou 1.247 à vista. 1.247 à vista. Por todas as aulas gravadas, teóricas, práticas, para você entender claramente o que eu falei sobre o passo 1, passo 2 e o passo 3, para você entender sobre o que é ter um acompanhamento, a potência que isso traz ao teu negócio, aos teus resultados, é este valor. Vai ser entregue desta forma gravada e ao vivo, como eu falei para vocês. Vai ter 7 dias de garantia incondicional. Você entra, assiste, depois você pode sair se não se identificar. Mas o que vai acontecer? Como é uma primeira turma, as aulas elas estão sendo postas até quarta-feira na plataforma. Então, eu sugiro que você aguarde ver as aulas, aguarde entrar no Telegram. Na verdade, gente, a potência só vai vir quando eu fechar a turma, tá? Quando eu fechar a turma, segunda-feira que vem, fecho. Quem estiver dentro tá, quem não tá, não tá. Então, é isso que você vai ter que medir para você, se esse acompanhamento de 60 dias, qual peso isso tem na aceleração do teu resultado até o final do ano. Como você quer estar quando você estiver servindo o Natal do teu negócio e vendendo, porque eu vou te ensinar a criar, é uma outra coisa que eu também ensino na aula de criação de linha editorial, é um dos tópicos, é a criar campanhas editoriais de acordo com a data do ano, tá? Para que você faça caixas rápidos. Então, ali você vai construir caixa rápido de um jeito, com antecipação, com a previsibilidade que gera desejo, e não de qualquer jeito, que faça com que o teu cliente perceba um desespero da tua parte. Esse é o erro de vocês. Não fazer nada com estratégia. E aí, às vezes, soa como desespero. E isso não vai acontecer, porque a gente vai fazer lindo, lindo esse Natal, vai recolher, vai trazer narrativa, vai trazer venda, vai trazer tudo isso. E só quem vai saber disso é quem estiver acompanhando as aulas de... Eu vou fazer uma aula no mês de dezembro, tá? No início do mês ou no final de novembro, porque eu preciso da previsibilidade do cliente de vocês. Eu preciso que vocês preparem ele para isso com antecedência, porque quando chega em dezembro, ele tem que optar entre os presentes do fulano, os presentes do ciclano, e você vai ser esse presente. Eu quero que você seja esse presente, gente. Você tem que ser a pessoa escolhida para presentear as pessoas com massagem. Qual que é o melhor presente de massagem na vida de receber? Você compra um perfume na Renner, a pessoa nem gosta. Qual foi um perfume que eu ganhei? Que eu gosto muito. Mas é um perfume, sabe? É um presente, gente, ali aleatório. Mas se a pessoa me dá uma experiência de massagem, mano, no mínimo, essa pessoa se importa comigo, se importa com como eu me sinto, se importa. Eu amo essa pessoa veementemente. Caramba, se eu dou um presente de massagem pro meu chefe, nossa, ele, caramba, ela realmente gosta de vir aqui de um jeito que ela quer que eu fique bem, que eu esteja bem. Olha, chefe, eu percebi sua sobrecarga esse mês e eu quero te presentear com aumento de massagem e acredito que tu vais amar, porque é uma profissional extremamente competente e eu quero que as pessoas falem isso de você para as pessoas que elas desejem presentear, tá bom? E a gente vai construir isso na criação de linha editorial, a gente vai construir isso a partir de agora em diante, tá? Gente, vocês têm pergunta? Me mandem as perguntas de vocês, porque a partir de agora a gente vai abrir
a nossa primeira turma de treinamento para massoterapeutas, de treinamento para fisioterapeuta a respeito de anatomia e venda. Então, se você tem alguma dúvida, eu vou estar assessorando vocês. Tem como eu responder ainda? Pronto, então mandem pelo chat. Elaine, dúvida de tal coisa. Pode ser dúvida do que eu falei antes, dos primeiros passos. Pode ser dúvida sobre algo que você tenha dúvida, sobre o próprio curso, sobre Anatomize. Anatomize é inovador, é lindo, eu amei. É quase que um conquiste, sabe? Fidelize. Sabe essas palavras que a gente fala? De poder para cima, de vibração para cima? Eu sinto isso. Isso mexe comigo. E eu quero que mexa com você e faça acontecer. Estamos tendo perguntas? Anatomize aberto. Perguntas abertas, dúvidas abertas. Qual pergunta que temos? Eu não estou conseguindo daqui. Posso soltar algum? Pode. A gente vai abrir o link agora do nosso treinamento da primeira turma, tá? Do Anatomize. E eu quero que você entre, veja. Eu prefiro que você amanhã, com calma, porque hoje já tá tarde, mas é porque tem gente que realmente já pede o link para mim no privado, porque já quer entrar. E essas pessoas não esperavam nem até a aula. Eu pedi para que elas pelo menos assistissem a aula para ver sobre o que é Anatomize. Por favor, Anatomize é para quem? É para quê? Veja a Anatomize de perto. Então, viu? Conectou? Quer fazer parte? Quer estar junto? Ok. Então, a gente, a partir de amanhã, vai estar com o site bem estruturadinho para todas as dúvidas, tá? Para quem quiser ver a grade. E aí você, ao entrar, vai ter acesso às aulas, ao Telegram, a mim, à dúvida, ao seu cliente, porque agora você vai ver ele de um jeito diferente, e a ter acesso a esse novo na tua vida, através da Anatomize, através da gente, do grupo, através da força da comunidade vivendo junto numa causa, que eu acredito muito nisso. E se você tem alguma dúvida, pode mandar. Eu quero que você aplique tudo que foi falado aqui, dos passos, dos princípios, do teu poder como massoterapeuta na sociedade, da tua função como ser humano em relação à vida do outro, no que você trata, no que você bate no peito e diz: isso aqui sou eu, isso aqui eu posso fazer por você, cliente, e é eu quem posso te ajudar. Então, eu sou massoterapeuta com muito orgulho, muito prazer. Eu quero que você bata no peito sim e diga e vista essa camisa, tá? De onde tu vem, tem um monte de gente junto contigo para te encorajar, mesmo que às vezes você não se sinta tão encorajado assim. E eu sou uma destas, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, falem comigo no direct. Espero que você descanse, coloque tudo em prática e me diga se gostasse da aula, se vai aplicar, que isso é o mais importante, tá bom? Beijo!